Fala pessoal, hoje nós vamos tratar da polêmica da semana atinente à língua portuguesa. Afinal de contas, professora é sinônimo de prostituta? Bom, para começo de trabalho, in limine litis, como dizem no latim, devemos averiguar a questão etimológica do significado, né? Qual é a origem dessa associação? Bom, a bem dos fatos, no Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro, em estados outros do Brasil também, o sujeito, quando perdia a sua virgindade, ele contratava prostitutas, né? E devido à sua inexperiência no ramo, vamos colocar assim, na área, no ato em si, ele passou, evidentemente após a experiência, a tratar a prostituta como aquela que ensinou, e daí o sentido, a acepção de professora, propriamente falando, né? E daí essa soma, mas essa menção não é uma menção literal, é uma menção evidentemente figurada, uma vez que o sujeito que passou por esse trâmite, né, ele não está fazendo menção, alusão a professora, né, aquela que ensina, que se formou, que dá aula e por aí vai, né? Então é uma imbecilidade, uma estutice, uma necessidade afirmar que a professora, né, é sinônimo de prostituta, dado o sentido, como já ressaltado aqui, figurado da coisa. Bom, evidenciada aqui, esclarecida a história, vamos às definições de alguns dicionários, né, nesse particular, no particular dessa associação. O Caldas. Aqui ensina instrução primária e as prendas próprias do seu sexo. A definição do Google: prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual, que foi a história que eu contei, né? Michaelis: prostituta que inicia os adolescentes na vida sexual, mais bem próxima da definição do conceito do Google. Bom, qual é o problema? Por que essa confusão se deu? Aliás, vale ressaltar aqui, antes de eu aprofundar a coisa, alguns dicionários, devido a uma militância, a pressão de uma militância política, né, com publicações imbecis, estólidas por seu turno, do G1, retiraram esse conceito, né? Isso não é o papel do dicionário, a gente já vai entrar na coisa. Mas o que o dicionário deveria fazer para conservar essa importante, relevante função, a função da professora formada e tal, né, que dá aula de português, matemática ou qualquer outra disciplina, conservar e evidentemente dissociar desse sentido figurado? É muito simples, você registra, né, os dois sentidos, em um no sentido de professora que estudou, se formou, né, que está nas instituições ensinando, depreendendo, enfim, enriquecendo, locupletando o saber do aluno. Você escreve lá literal, em abreviação, né, L e T. Se bem que esse LT já corresponde à literatura, né, nos dicionários afora. Então eu acho que seria mais bem profícuo, mais bem auspicioso escrever de fato literal, né? E evidentemente fazendo menção ao sentido, né? Esse literal é indissociável à ideia do sentido, né? Enfim. E para a questão da professora enquanto prostituta, evidentemente FIG, sentido figurado, barra depreciativo, por que não, né? Pejorativo, o depreciativo DEPR, né? Ou pejorativo PEJ, né? Depreciativo para pejorativo dá no mesmo. Se bem que depreciativo, etimologicamente, seria uma coisa que dissociaria mais, afastaria mais um conceito do outro, né? Por quê? Porque se depreciar é uma concatenação, uma coadunação desse prefixo de, né, que seria tirar, de pretion, do latim preço, né? Tirar o preço, tirar o valor.
E aí fica claro que nesse conceito de a professora sendo prostituta seria um conceito que tira o valor do cargo em questão. E qual é o cargo em questão? Aquele do sentido literal, de dar aula, de ser formada, de ter capacidade para ensinar nos âmbitos acadêmicos e por aí vai. Né? Então, os dicionários não são específicos nesse sentido das siglas, e aí entra outro senão, outro porém. Né? Deveria, nas grades escolares, conter um tópico, aliás, vários, né? Ensinando aos alunos a mexer no dicionário, a entender essas siglas, né? E somado a esse fato, investigar, né, a etimologia das coisas, porque também não adianta nada entender a sigla ali de depreciativo e não entender a origem, né? Esse negócio da perda do valor, e o valor aí é um emblema, né? O preço, na verdade, é um emblema para com a noção de valor. Em verbos, aliás, só para findar esse outro ponto, né? Eu desrespeito todos os dicionários que tiraram esse sentido figurado, né, após essa militância. Né? A militância política ou qualquer outra militância, vamos botar assim, político-cultural da coisa, não pode impor nada, não pode impor o que deve ir ou não para o dicionário. Né? O papel do dicionário é registrar uma palavra, um significado, né, que faz parte do dialeto popular, que está consolidada essa palavra pelo uso, né, evidentemente, do povo. Então, o povo é que dá forma, dá vida, né, na língua propriamente falando. E não é uma militância estulta, sem a menor condição intelectual, que tem que impor isso. Então, a gente tem que aprender a desrespeitar. Quem sabe desrespeitar, sabe respeitar, né? Então, todo o meu repúdio aí, meu vitupério a todos os dicionários lânguidos, né? Fracos, parvos, que cederam a esse tipo de pressão, né? Que é lamentável, execrável, ominosa, por assim dizer. Bem, para findarmos aqui, a gente tem que debater um plano de ação, né? Para consolidar essa estrutura. Então, qual foi o problema num todo? Vamos resumir aqui. As pessoas não têm noção da história, desse significado, não souberam ligar, associar, né? Não souberam de onde veio essa associação, evidentemente por desconhecimento histórico. Os dicionários pecaram por não terem especificado a coisa propriamente dita, nessa coisa do literal, de separar o literal do figurado, / depreciativo no caso, né? Não entendem o papel do dicionário, não entendem as siglas e não têm noção nenhuma, excessivamente falando, acerca da etimologia. Então, qual será a consequência disso tudo? Falha na interpretação, né? Então, professora, não é sinônimo de prostituta. Né? O sinônimo é só o conceito literal da coisa. Né? Então, haja vista que o sentido é figurado, / pejorativo ou depreciativo, não. A resposta é não, e todo mundo que fala isso é analfabeto funcional. Esse é o ponto. Ok? Em verbis, ou melhor, em terminis, um abraço a todos, boa semana.